Como abrir um CNPJ para dropship, beleza? Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo e o processo, né? Como é que funciona a abertura de um CNPJ para dropship, a parte do regime tributário, quanto de imposto paga, o que é mais vantajoso para você, beleza? Eu sou Aldo, CEO da ACD Contabilidade Digital. Somos especialistas no seu segmento, temos diversos clientes no seu nicho, por isso nós conseguimos trazer mais redução tributária, mais conhecimento, né, específico do nicho, beleza? O nosso contato da nossa contabilidade está na descrição do vídeo e bora para o conteúdo sem enrolação. O que acontece? Quando você vai abrir um CNPJ, a primeira coisa que você tem que se atentar pelo endereço, tá? O domicílio fiscal, né? O que acontece? Você não consegue abrir um CNPJ morando em apartamento, não consegue em condomínio de casa, por quê? Porque é um endereço para fins de residência, residencial. Para abrir um CNPJ tem que ser um endereço comercial, beleza? Então por isso você tem que se atentar para alguns fatores. O que acontece? Tem duas possibilidades. A primeira possibilidade, você pode locar um endereço na sua cidade, para ser um endereço de correspondência. Existem vários coworks que locam esse endereço. Você paga uma mensalidade. Nós aqui da ACD Contabilidade temos uma solução para os nossos clientes. O que acontece? Você abrindo um CNPJ conosco, nós não cobramos, tá, esse domicílio fiscal. Nós cedemos o nosso endereço fiscal, né, o endereço do nosso escritório, para você abrir o seu CNPJ. Então você não vai ter custo nenhum. Entendendo sobre a parte do endereço, agora você precisa entender qual tipo de empresa que você pode abrir. Beleza? Você pode abrir, eu vou falar alguns tipos, tá? O empresário individual, a limitada e a unipessoal. Existem outros regimes, outros tipos de empresa, porém vou falar esses três que são os mais utilizados hoje no dia a dia, beleza? Então vamos lá. O empresário individual, ele tem uma taxa mais barata, que é mais ou menos R$ 229, que é uma taxa que paga para a junta comercial, é do governo, não do nosso escritório. Essa taxa, você pagando, você pode abrir um empresário individual. O empresário individual ele tem algumas particularidades. Primeiro, que no empresário individual ele é um único sócio, tá? E segundo, que o seu patrimônio pessoa física e pessoa jurídica é uma coisa só. Então, o seu patrimônio mistura, né? Então, nesse processo aí de misturar o seu patrimônio, se você chega a sofrer um processo na PF ou na PJ, vai bloquear as duas contas, tá? Então, isso é um risco para o seu patrimônio. Já na limitada e na unipessoal, isso não acontece. Empresa é empresa, pessoa física é pessoa física. Você sofre um processo na empresa, ele fica na empresa, sua pessoa física fica resguardada. Quando a gente está empreendendo, a gente não sabe o risco, né, que a gente está correndo. Então, é bom a gente pensar, pagar um pouquinho mais. A limitada é 2 sócios ou mais, beleza? Consegue abrir em sociedade. E é uma taxa mais ou menos de 454. A unipessoal é uma limitada de um único sócio, que é o mesmo valor de taxa, 454, porém te dá essa segurança aí se você não tiver sócio, tá? Agora que você entendeu um pouco sobre o tipo de empresa, vamos falar um pouco agora sobre o regime tributário, que é a parte mais importante, o quanto de imposto você paga na hora de faturar. Eu vejo muitos escritórios de contabilidade que não é especialista no nicho de dropship tributando no total do faturamento. Por exemplo, você faturou 100 mil reais no dropship, um exemplo. Só que nesses 100 mil reais você não ganhou 100 mil reais, porque você está fazendo uma intermediação. Então, de 100 mil reais existe o custo do produto, existe o custo com tráfego. Às vezes desses 100 mil você só ganha 10 mil. E aí imagina você pagar imposto sobre os 100 mil, sai muito caro, é inviável, tá? O que acontece? Você no dropship, na atividade de intermediação, a gente consegue tirar esse custo com produto e o custo com tráfego, tá? Então, vamos dizer, sobrou 10 mil limpo no seu bolso. Esses 10 mil que vai ser tributado o seu imposto. E quanto alto que eu vou pagar? Então, quando você abre ali no Simples Nacional, você pode se enquadrar em dois anexos. No anexo 5 do Simples Nacional ou no anexo 3, tá? No anexo 5 você vai pagar 15,5. Então 10 mil, aplica a alíquota de 15,5, dá 1.550, esse vai ser o imposto que você vai pagar. Se você tiver uma contabilidade especializada, a gente vai te indicar usar o fator R para mudar de anexo. Sair do anexo 5 de 15,5 para o anexo 3, pagar 6%. Então, de 10 mil vai pagar 6%, 600 reais de imposto. Porém, o governo pede que você tenha uma folha de pagamento. Essa folha de pagamento pode ser de um empregado ou essa folha de pagamento pode ser o seu prolabore, tá? Representando 28%. Então, exemplo, se você tem um lucro de 10 mil, você tem que ter um prolabore de 2.800 na folha. Tendo 2.800 ali de prolabore, você vai pagar mais ou menos 11%.
mais os 6%. Ainda assim, se a gente for ver em alíquota de 15,5%, tendo o INSS, que é uma coisa sua, uma contribuição sua para o INSS, né, benefício de aposentadoria, auxílio-doença, você vai pagar 9% de imposto. Ao invés de pagar 15,5%, vai pagar 9%. 6% de imposto e 3% de INSS ali, se a gente for fazer em percentual, beleza? Quer dizer, você vai ter uma redução tributária muito grande, beleza? Se você ficou com alguma dúvida, nosso contato está na descrição do vídeo. Se você tiver também sugestões de novos temas, deixa aqui na descrição e até o próximo vídeo.